Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, em sua segunda parte de hoje, falando sobre o Apocalipse. E eu queria citar aqui o Apocalipse 9, onde João diz assim: vi uma estrela caída do céu na terra, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça do poço. Isso está em Apocalipse 9, 1 e 2. Por que é que eu misturei escatologia com simbologia? Porque recentemente eu vi uma reportagem na History Channel, se eu não me engano, falando sobre o vulcão Yellowstone, que fica nos Estados Unidos, que é um vulcão imenso, é considerado um super vulcão. Para vocês terem uma ideia, uma possível erupção desse vulcão poderia durar semanas, provocando efeitos globais que persistiriam por meses e até por anos. Esse vulcão tem entrado periodicamente a cada 645 mil anos em erupção. A sua cratera, meu querido telespectador, tem 90 quilômetros de extensão. Só a cratera. E sua caldeira é 40 vezes maior do que a do Monte Santa Helena, lá perto de Nova York, sendo que boa parte do seu magma é eruptivo. Então, quando eu vejo esse capítulo 9 do Apocalipse, eu me lembro desse vulcão, porque diz que viu algo cair e destruir e fazer com que o poço explodisse. E eu vejo essa explosão como se fosse o Yellowstone. Ele fica onde? No Parque Nacional de Yellowstone, que ocupa grande parte da região noroeste do estado de Wyoming, além de pequenas partes dos estados de Idaho e Montana, nos Estados Unidos da América. Então, eu vejo que muitas das informações que João nos deu tem muito a ver, lá em Apocalipse, com alguns acontecimentos que a ciência hoje está tentando descobrir. Segundo o Apocalipse, restará a terça parte dos habitantes da terra. Isso você pode ver em Amós 9, versículo 2, Zacarias 13, 8 e 9 e Apocalipse 8 a 12 e 9, 15. Mas nós vamos falar disso ainda lá na frente, na parte específica de Apocalipse. Eu fiz só assim um toque para vocês entenderem como a linguagem do Apocalipse é indireta. João fala do que ele viu, mas como diz Emmanuel, ele via, mas não sabia interpretar o que estava vendo. A pergunta que os discípulos fazem quando Jesus começa a narrar esse acontecimento é a pergunta que muita gente faz: quando ocorrerá estas coisas? Perguntam os discípulos. E a resposta de Jesus está lá em Mateus 24, versículo 36. Daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Portanto, meu caro telespectador, meu caro amigo, irmão, teólogo cristão, sobretudo espírita, não marquem data para o final dos tempos. Nostradamus fala em outubro de 1999, final dos tempos. Que tempos? Os incas e os maias marcaram 2012 nos seus calendários, mas já se diz hoje, os estudiosos já afirmam, que esse 2012 seria o final de um tempo, de um programa elaborado pelos incas e pelos maias, que não significa isso o final do planeta. Mas é lógico que os diretores, os produtores de filmes se aproveitaram de tudo isso e trouxeram o filme chamado Apocalipse 2012, que quem assistiu viu como a tragédia é tremenda. Não tenham medo.
Leiam Jesus. A ninguém é dado saber o dia nem a hora. Mateus 24, versículo 36. Não vamos nos entusiasmar com calendários, porque a gente acaba cometendo desatino. Eu estive em maio, junho de 2011, na 13ª Semana Espírita de Nova York, nos Estados Unidos, e eu fui levado por um companheiro, o André Luiz, lá da cidade de Long Branch, em New Jersey, para fazer uma conferência. E eu passei na ponte, na ilha de Manhattan, como quem vai com destino a New Jersey, e lá tinha naquela data um outdoor imenso, dizendo assim, Judgment Day. Em outras palavras, dia do julgamento, 21 de maio de 2011, juízo final, marcado por um pastor, diretor de uma rede de rádio, 94.7 FM, em Nova York, nos Estados Unidos, muito respeitado, um líder espiritual. E curiosamente, quando eu desembarquei no dia 20 de maio, à noitinha já, eu desci na estação do Boulevard. E eu vinha de Nova York para Queens. Quando eu desci, tinha um grupo na frente, eu dei na frente da igreja quando eu saí do metrô, e tinha um grupo de irmãos protestantes nos convidando para celebrar o final do mundo juntos. Eu até brinquei, eu não posso agora que eu tenho algumas coisas ainda a resolver, e fui embora, mas eles estavam convictos de que o mundo ia terminar. E o mundo não terminou no dia 21 de maio de 2011, lá nos Estados Unidos, nem terminou aqui em Campina Grande com a profecia dos borboletas azuis, que a gente sabe que aconteceu também, não houve final do mundo. Outubro de 99 já passou, Nostradamus também não acertou que seria o final do mundo, e a gente tem que ouvir Jesus. E curiosamente, saiu uma reportagem sobre isso, onde dizia assim, de tempos em tempos, eu não sei se a gente tem tempo de ler isso ainda, eu acho que tem, né, Bob? Sacrifica um pouquinho do terceiro bloco, não é preciso. De tempos em tempos, estudiosos, religiosos, matemáticos e afins anunciam o fim do mundo. Todos até agora sem sucesso. Mas ainda há quem se espante quando o Apocalipse não chega. É o caso do radialista Harold Camping, 91 anos, que também é presidente da rede evangélica de rádios, Family Radio, nos Estados Unidos. Ele ficou em choque porque o mundo não acabou no sábado 21 de maio de 2011, como ele próprio havia alardeado em seu programa. Na segunda-feira, 23 de maio, admitiu em uma das transmissões: eu não sou um gênio, e sim estava errado. Eu digo o seguinte, ele não é um gênio não, ele não leu o Evangelho. Ele não leu Jesus em Mateus 24, quando diz que a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Ele simplesmente, me perdoe a ausência, queria só simplesmente saber mais do que Jesus. Então vocês tenham cuidado, meu querido telespectador, tenhamos cuidado com isso. Não nos preocupemos com data, preocupemos em fazer o bem, em amar o que nos cerca, porque chegará o nosso momento, com certeza, da colheita, e aí nós temos que estar preparados, porque foi isso que Jesus nos alertou. Mas não saia daí, porque nós vamos ainda voltar, um minuto só, estaremos de volta com o nosso programa. Até já.